nossa conversa com o Joaquim Leite, ministro de Meio Ambiente na gestão, ali na parte final da gestão do governo Bolsonaro. A gente vai conversar um pouquinho a sua presença na feira. Boa tarde, prazer recebê-lo. Obrigado. É um prazer estar aqui na Tecnoshow. Impressionante a pujança do agro aqui no estado de Goiás. Rio Verde, aí um exemplo. Tecnologia de primeira linha. É muito interessante você andar numa feira e ver a automação que está sendo feita nos equipamentos agrícolas. Toda a parte de informação, de dados, de inteligência artificial que está acontecendo agora no agro. A próxima revolução aí do agro vai ser esse volume de dados no manejo da agricultura, e uma agricultura que já é de precisão, sendo ainda mais eficiente no seu manejo. Então, está de parabéns a feira aqui, a Rio Verde, a Goiás, por tudo que eu estou vendo aqui. E quando a gente vai falar do agro, não tem como desvincular isso de meio ambiente. E essa tecnologia, ela vai contribuir com a preservação ambiental, com melhores manejos? O agro convencional brasileiro já é sustentável. Eu acho que os dados, os fatos da maneira que o agricultor brasileiro faz, preservando a sua reserva legal, que chega a 80% em algumas regiões, de 20% a 80%, e com um manejo muito sustentável, onde você melhora o solo, né? O agricultor brasileiro, o que ele faz é sempre estar melhorando o solo para produzir mais. E produzindo 2 safras, até 3 safras. Então, tudo isso, eu acho essa tecnologia, a tecnologia que está vindo por aí, vai poder mensurar melhor ainda quão sustentável é o produto brasileiro e com isso abrir as portas para o mercado internacional. Em alguns casos, você vai conseguir ter um diferencial de preço por ser uma agricultura sustentável, por ser um milho, como eu vi aqui, grãos, milho, soja, saindo aqui da região, com uma pegada bem clara de sustentabilidade, com uma redução cada dia mais de carbono, por exemplo, no processo produtivo, a fixação do carbono no solo do agro. Eu acho que a tecnologia vem para mensurar de cada vez melhor toda essa sustentabilidade que a agricultura brasileira tem. E em relação a essa, quando a gente fala ali da tecnologia, vem os drones que podem fazer um trabalho mais específico, mais pontual, quando a gente fala ali no manejo de plantas daninhas ou no controle de pragas, doenças. Isso vai fazer reduzir o uso de pesticidas ou herbicidas, e isso vai contribuir tanto com a sustentabilidade financeira do produtor, quanto com a sustentabilidade ambiental dele. Exatamente. Eu acho que a próxima revolução do agro vai ser tecnologia mesmo. A gente já chegou numa agricultura de precisão, onde você praticamente trata 1 metro quadrado do solo. Só que esse metro quadrado do solo pode ter um manejo diferente, um manejo mais eficiente. Esse manejo mais eficiente, com informações e com tecnologia e com automação de equipamentos, você vai conseguir que esse manejo reduza significativamente o uso de produtos como defensivos, e assim ser mais sustentável, tanto para o bolso quanto para a natureza. Ministro, e quando a gente tem um tema que está aí, sabe, borbulhando, com muita insegurança, com muito medo, com muita desinformação, porque ninguém sabe exatamente o que é o carbono. Como medir isso? Como que eu vou pegar, fazer quilo, fazer não sei o que, litros? Como se eu não toco nele? Eu acho que esse é um desafio. Em 2021, em Glasgow, nós aprovamos, quando eu era ministro e era chefe da delegação, nós criamos o mercado global de carbono. Foi o primeiro passo para aprovar o livro de regras do artigo 6 do Acordo do Clima. Isso traz uma oportunidade para o Brasil poder exportar carbono. Então nós temos aí o carbono como algo importante, o mundo procura a neutralidade climática, neutralizar a emissão de gases de efeito estufa, que é o carbono. O que a agricultura pode, como a agricultura pode se beneficiar? De 2 formas. Você pode gerar um crédito de carbono, depende da atividade, da forma que você fizer, e vender esse crédito, e ser o Brasil exportador de crédito na área agrícola. E você pode mensurar a pegada de carbono no processo produtivo de grãos, por exemplo, da soja, da cana, do milho, do eucalipto, que é positivo, do etanol, que é positivo. Então você pode mensurar isso. Então você tem 2 coisas. Uma é o crédito de carbono que você poderia vender. Isso ainda é algo novo, está começando. Você tem que mensurar, verificar
é algo complexo, mas é um mercado novo e isso a gente tem que ir acompanhando a evolução desse mercado, para esse mercado, o produtor saber o que está fazendo, as empresas serem empresas que você confia que pode fazer esse trabalho, mas do outro lado você também tem a pegada de carbono. Uma tonelada de soja produzida no Brasil tem uma pegada de carbono menor do que a de outros países. Então, quando você tem uma segunda safra, a pegada de carbono também é menor. Então, a pegada de carbono atrelada ao produto brasileiro vai ser um diferencial nos mercados, principalmente nos mercados mais exigentes e que pagam mais. Então, isso pode ser um atributo de um produto brasileiro do agro e isso pode ser um grande diferencial. Então, você tem dois caminhos para trazer esse tema carbono para o agricultor. Um, via processo produtivo, fixando carbono no solo, que você mensura e mostra que a tonelada de carbono foi reduzida nesse processo produtivo ao longo do período, e do outro lado, tentando gerar um crédito para poder comercializar. Algo mais complexo, mas os dois caminhos são interessantes para o agro. Eu acho que o agro tem muito a ganhar. O Brasil tem uma possibilidade de ser o primeiro país positivo para o meio ambiente nos próximos anos, porque a gente tem uma característica natural e econômica de produzir com sustentabilidade. Ou seja, o produtor ele pode agregar valor àquilo que ele está produzindo em função do manejo de carbono dele. Ele nem sabe, né? Porque se você, a intensidade de carbono de um produto agrícola brasileiro é bem menor do que outros países. Se pegar a Europa, Estados Unidos, você vai ver que o Brasil tem uma intensidade menor. O produtor nem sabe disso. Quando você começar a mensurar essa pegada de carbono, quando você mostrar que a nossa agricultura fixa carbono no solo durante o processo de melhoria do solo, né? Tudo isso pode ser um diferencial positivo. Tudo isso pode ser um diferencial positivo e as empresas têm que começar a fazer isso. As cooperativas, as trades têm que começar a valorizar esse produto e esse manejo sustentável que o produtor faz. E por onde você anda por aí, Brasil afora, como que está esse produtor na questão do uso do biológico, no tratamento ali daquela situação de usar o que tem dentro da propriedade, aquela outra parte que a gente tem, que tem a pecuária, que tem a agricultura, que começa assim, um aproveitando para o outro e faz aquele ciclo completo. Eu acho que exatamente essa economia pujante do Brasil. O agro é muito forte no Brasil. Por quê? Porque ele sabe utilizar o máximo de eficiência na sua lavoura. Ele está partindo aí para produtos biológicos, então você vai ter um volume de biológico relevante. Isso é importante para mostrar uma pegada mais ambientalmente correta, quando você está saindo de um produto químico à base de fósforo para um produto biológico. O Brasil, por ser um país tropical, vai ser o grande país do biológico por características tropicais mesmo. É diferente de outros países que você tem uma janela muito curta de aplicação de um fungicida biológico, de um defensivo biológico, que nem a Europa e os Estados Unidos, países temperados. O Brasil tem espaço para o biológico representar aí 25% desse mercado. Isso, mais sustentabilidade. O uso integrado da lavoura, pecuária, e eu falo, você tem lavoura, pecuária, integração lavoura, pecuária e energia agora. Você tem energia solar, você tem aí parques eólicos, tem fazenda com parques eólicos, e a energia solar está complementando isso. Você tem os resíduos da propriedade que está começando a virar biometano. Então você tem um Brasil ainda que está começando nessa área. Você acha que aqui na nossa região você foi, conheceu, visitou Sim. o Alessandro Romilho e que a frota dele Você imagina um Brasil que aquilo que era resíduo vai se transformar em energia. Imagina um agro que tem um resíduo agrícola que está começando a virar biometano para substituir o combustível fóssil da sua própria frota, mais barato do que o diesel. Então eu acho que o Brasil tem uma possibilidade, e o agro tem uma possibilidade em relação ao meio ambiente de sair na frente de todos os países e se diferenciar. Se a gente puder aproveitar o que a produção de energia nas fazendas pode ser feita, solar e biomassa. Imagina, a gente tem que mostrar essa integração lavoura, pecuária e energia, que poucos conhecem, entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a mostrar que esse Brasil, esse interior do Brasil tem uma agricultura que pode fazer mais pelo meio ambiente, como já está fazendo. Então, e eu chamo a atenção, não é uma agricultura de nicho, é uma agricultura convencional. A maioria dos agricultores brasileiros já estão fazendo isso. Então, a gente tem que mostrar isso cada dia mais. Então, para a gente encerrar, eu quero que você mande um recado para os ambientalistas de iPhone e ar-condicionado,
para que eles compreendam melhor. Nenhuma briga com vocês, não. É só instrução. Eu acho que a gente tem que olhar o meio ambiente como algo positivo. Eu tenho que olhar não aquilo que não pode fazer, mas aquilo que pode se fazer melhor. Eu acho que a gente pode trazer os atributos ambientais, a gente pode ter uma agenda ambiental positiva para o agricultor. Em vez de ficar discutindo o que não pode fazer, vamos mostrar que pode fazer melhor e ambientalmente melhor. Esse é um caso clássico do Brasil. Imagina se a gente tiver uma agenda forte numa agricultura, pecuária e energia, mostrando para todo mundo que a gente faz usando menos combustível fóssil, poluindo menos. O resíduo orgânico pode virar metano na atmosfera. Vamos transformar ele em energia para os tratores? Esse é o caminho. Esse é o caminho de uma economia ambiental positiva. Muito obrigada. E o delegado estadual de meio ambiente aqui de Goiás, ele costuma falar que não há meio ambiente sem o homem inserido. Então, meio ambiente não é você isolar matas, vegetação e animais. Tem que integrar. É isso aí. E nós ficamos por aqui. Um abraço para você, muito obrigada. Joaquim, um abraço, obrigada pela sua atenção de sempre. E nós estamos sempre prontos para um bate-papo. Obrigado pelo convite.